Olá, querido aluno, que o favor do Senhor esteja sobre a sua vida. Espero que você esteja bem animado. Já estamos no terceiro dia da primeira semana de estudos. Nesses 2 meses caminharemos numa direção de fortalecimento espiritual, a nossa fé será fortalecida. Você só poderá descobrir a magnífica vida que Deus tem para você através de sua palavra. Então fique firme, não desanime. Supere os limites e vamos juntos nessa caminhada tão importante para a nossa fé. Bem, durante a semana estamos falando sobre o maior problema da humanidade. No primeiro dia, você vai se lembrar, falamos sobre a conceituação do pecado. Pecado é a violação da lei do Senhor. O pecado é gerado quando a criação passa do limite que o Criador estabeleceu como seguro. Precisamos entender que todas as vezes que desonramos o Senhor, desconsideramos a sua lei, nós pecamos. Ontem falamos um pouquinho sobre a condição de pecadores que todos têm. Todos nascem contaminados pelo vírus do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Obviamente, essa condição não se estende àqueles que estão em Jesus Cristo. Não é possível uma pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador continue afastada de Deus. A Bíblia diz, no primeiro capítulo do Evangelho de João, que através de Jesus, aqueles que creem em Jesus, tornam-se filhos de Deus. Então, Jesus é a ponte que nos leva até Deus, embora não perdemos a nossa condição de pecadores. Hoje, nesse terceiro dia, nós vamos falar um pouquinho sobre o maior efeito do pecado. Para isso, eu destaco o nosso texto de João, capítulo 8, versículo 34. O texto nos diz que aquele que vive pecando é escravo do pecado. O maior efeito do pecado na humanidade é a escravidão. Em vários textos, a palavra do Senhor nos diz que quando encontramos Jesus, nós somos libertos da escuridão. Jesus ele vem quebrar as correntes que nos prendiam espiritualmente. Essas correntes nos impossibilitavam de caminhar para a vontade de Deus. Quando Jesus chega em nossa vida, logo, toda a força espiritual que nos prendia é destruída. A verdade é que o pecado ele tem como característica principal escravizar a criação. O pecado tem um efeito enfraquecedor para a humanidade. Quanto mais a humanidade degusta do pecado, mais a humanidade se enfraquece. É como uma pessoa que é viciada em entorpecentes. Quanto mais ela usa, mais fraca fica. Vai perdendo peso, vai perdendo memória e vai a cada dia, com o consumo, se enfraquecendo mais. O pecado é assim, ele vai escravizando a pessoa, é como um lago movediço. Quanto mais a criação se mexe no pecado, mais ela afunda no abismo da maldição do pecado. Então nunca se esqueça, o maior efeito do pecado é a escravização. Quanto mais longe estivermos do pecado, mais livres seremos. Temos que lembrar que estamos afastados da condenação do pecado, mas infelizmente ainda somos implantados numa estrutura pecaminosa que é a nossa natureza. Temos a tendência para o mal, para negarmos o Senhor, por isso temos que vigiar sempre. A Bíblia já nos diz que precisamos estar sempre vigiando, porque temos uma natureza que está inclinada para o mal e temos um mundo
dominado e comandado pelo diabo que tenta nos destruir. Que você não se esqueça que o maior efeito do pecado é a escravização. Não permita que você fique escravo de pecados. Liberte-se, busque a Deus. E a partir de amanhã vamos pensar em como buscar, pela graça do Senhor, o livramento do pecado. Deus te abençoe. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um grande abraço.